Meus amigos, queridos amigos, Venezuela do Sul, Caracas do Sul, desde a nossa amabilíssima Sul-América. Vejam vocês, domingo, 3 de novembro de 2024, basicamente aí, pouquinho mais de 2 semanas desde que o Dr. Luiz Inácio Lula da Silva sofreu o suposto acidente caindo de um banquinho em algum banheiro do Palácio da Alvorada, residência da Presidência da República. Pois bem, vejam vocês, vamos fazer aqui um apanhado, ou melhor dizendo, um resumo, uma atualização, porque vocês sabem, desde então, desde o sinistro ocorrido supostamente no sábado, 19 de outubro, dizem, às 18h50, o Dr. Luiz Inácio tem retornado à unidade do Sírio-Libanês de Brasília, periodicamente, para fazer exames naquilo que eles estão chamando de monitoramento do estado de saúde de Sua Excelência. Hoje há muito poucos jornalistas, analistas, formadores de opinião, a quem devamos algum respeito, alguma admiração. Uma meia dúzia, sendo muito otimista, considerando o Brasil inteiro, umas 2, 3 dessas pessoas vêm chamando atenção para aquilo que eu já chamei aqui atenção durante mais de um ano. Prontuários médicos de governantes não podem estar em sigilo. É de interesse público a transparência e a publicidade, artigo 37, caput da Constituição. A publicidade desses prontuários. Nós vamos fazer aqui um apanhado, como eu disse, um resumo, porque neste domingo, exatamente nesse domingo, dia 3 de novembro, o Lula retornou mais uma vez ao hospital, deu entrada ao hospital na primeira metade da manhã, deu entrada no hospital Sírio-Libanês, como eu disse, unidade Brasília, e já havia feito o mesmo na última quinta-feira, onde após sair dali, já se projetava que neste domingo o Dr. Luiz Inácio retornaria para novos exames. No último vídeo que fizemos sobre esse tema, porque nós estamos nos propondo de maneira séria, e vocês vêm notando isso, a atualizá-los e atualizar a mim mesmo enquanto cidadão disso que está acontecendo, dado justamente este detalhe, inclusive parlamentares, alguns parlamentares até médicos vêm apontando que o quadro é grave, sim, que alguma coisa na informação não está coerente com a realidade e que, portanto, é preciso se fazer efetivar a transparência, dado o interesse público em torno da questão da saúde do governante, do mandatário maior da nação. É preciso que a SECOM, a Secretaria de Comunicação da Presidência da República, os principais assessores, a exemplo aí de ministros, ministro da articulação, não sei o quê, é preciso que a equipe médica, é preciso que a mídia, que todas essas figuras e entidades entendam que, se todos estivermos de boa fé, não há porquê, disse-me-disse, não há porquê leve trás, não há porquê mistérios, obscuridades em torno deste tema tão importante que é a saúde de um presidente da República. Não se está falando aqui da pessoa física, Luiz Inácio. Está se falando daquele que quis voltar, ele não desejou, quis voltar ao Planalto para o Lula 3.0. E se assim o foi, não adianta e não há porquê esses mistérios todos. Meus amigos, nesta data, repito, 3/11/2024, o Luiz Inácio voltou lá, fez novos exames e nós vamos repercuti-los aqui agora com vocês. Mas antes, como eu dizia, nos últimos vídeos
que estamos fazendo sobre esse tema, dada a relevância do interesse público em torno dele, nós já chamávamos, nos últimos vídeos, chamávamos atenção para essa estratagema da mídia, e nós sabemos como é que está a mídia brasileira hoje, a sua grande maioria, esmagadora maioria. Alguns jocosamente até dizem que a mídia está aí a troco de Pix. Quando o Pix não cai no dia, dá-se um apertozinho no patrão. Mas o fato é o seguinte, a mídia e o governo, e alguns dizem até a equipe médica, eu não vou chegar a tanto, não tenho ainda materialidade para isso, alguns dizem que o governo, a mídia, estão fazendo, vamos falar da mídia, um verdadeiro malabarismo da linguagem para se furtarem de reconhecer o que de fato está acontecendo. Veja, chega a ser jocoso, chega a ser, às vezes, se não fosse trágico, cômico, o jogo de palavras infame que a mídia está fazendo nesse momento em relação ao quadro de saúde de Lula. É infame, porque está enganando talvez os brasileiros, não está fazendo o seu papel, que é investigar, reportar, comunicar, informar. Ou então não é mídia. Ou então todos eles que estão aí são a grande assessoria de imprensa do Dr. Luiz Inácio. Pois bem, o que é que eles estão fazendo? Reparem vocês, eles estão fazendo sempre o quê? Olha, Lula continua estável. Os coágulos continuam estáveis. Os 2 pequenos pontos minúsculos de coágulos continuam estáveis. Espera. Só que já após o último exame, a última passagem do Lula pelo Sírio-Libanês, pelo menos aí uma partinha minúscula ainda da mídia começou a usar o nome daquilo que provavelmente ocorreu com Sua Excelência, um derrame cerebral. Esse derrame cerebral produziu aquilo que a mídia está dizendo também, baseado em informações, boletins e tal, 2 coágulos, e esses 2 coágulos, é isso que a mídia, quando a mídia está dizendo, Lula continua estável, hoje mesmo domingo, vamos ler o boletim de ocorrência, não, o boletim médico já. Lula continua estável, na verdade, em um momento ou outro eles já reconheceram que o que estão estáveis realmente são esses 2 coágulos noticiados, que, ao contrário do que se vê no dia a dia clínico, para esse tipo de situação, se não for tão grave, esses 2 coágulos já deviam ter sido, vamos dizer, se desmanchado, absorvidos pelo próprio organismo do paciente. Entretanto, a maioria esmagadora da mídia continua dizendo Lula está estável, fez exames e a saúde está, o quadro está estável. Sim, mas o quadro não dele da saúde, mas o quadro de um paciente idoso cujos coágulos, desde o suposto fato, do suposto sinistro, os coágulos o organismo não dissolve, o organismo não absorve esses coágulos, eles continuam lá. Causou muita espécie, causou muita preocupação e estranheza, inclusive, em uma dessas supostas aparições do presidente, nessa reunião com governadores, onde o governo tenta centralizar, para dizer o mínimo, não se sabe por quê, mas se sabe por quê, a segurança pública, e Lula lá apareceu com olhos extremamente, para dizer o mínimo, extremamente estranhos aqueles olhos do Lula. Estranhos aqueles olhos do Lula. Desfigurados os olhos do Lula. Bom, quem é da área médica, eu não sou da área jurídica, mas sou um curioso, mas eu procuro ouvir, inclusive, o que os médicos estão dizendo sobre esse caso. As redes estão aí para isso. Quem é da área médica está pontuando que aquilo lá significa algumas coisas. Não é verdade? Pois bem, então, veja, hoje mesmo, nesse domingo, após os supostos exames, os exames supostamente ocorreram na manhã do domingo, em Brasília. Já nessa tarde desse domingo, está se realizando o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, no Brasil. O Lula apareceu ali sem a Janja. Onde está a Janja? Apareceu ali junto
ministro da Educação, esse Camilo que não entende nada de educação, aliás, essa gente é toda deseducada. O suposto Lula apareceu ali com a camisa assim meio descachimbada, para fora, né? Tal, estranho. O olho, dá para ver pelas fotos que continua o mesmo olho aterrorizador que nós vimos, desfigurado que nós vimos quando ele apareceu na reunião com os governadores. Vamos ver o boletim médico? Vamos verificar aqui a atualização. Em resumo, meus amigos, vamos analisar, mas o boletim médico, assinado pelos médicos de sempre, neste domingo, dá conta de que Lula continua estável. Os coágulos continuam lá na cabeça do presidente. Não desapareceram até agora, quando em casos que tais já deviam esses coágulos terem desaparecido de lá. Eles tentaram dar uma arrumadinha neste boletim, ou na repercussão do boletim. Vamos entender isso melhor. Está aqui a saúde de Lula se mantém estável. Vamos logo ao boletim? Vamos logo ao boletim, porque aí a gente vai logo conversar com os donos dos porcos. Vamos logo ver o boletim. Está aqui boletim médico. Hospital Sírio-Libanês, boletim médico de Luiz Inácio Lula da Silva, 3/11/2024, domingo. O boletim, pelo menos está aqui com a hora, não sei se foi publicado nesse momento, 10h30 da manhã. O presidente Luiz Inácio esteve hoje, 3/11/2024, domingo, no Hospital Sírio-Libanês, Unidade Brasil, para repetir exames de imagem. Exames de imagem. Diz o boletim, permanece sem sintomas. Paciente assintomático. Permanece sem sintomas. Interessante. E o exame apresenta estabilidade. Isto aqui é importante. O que diziam os exames anteriores, conforme os boletins médicos anteriores? E o de quinta-feira passada, isso ficou bem claro. O paciente Luiz Inácio, após a queda, e a imprensa, baseada nesses boletins, a exemplo do Poder 360, usou a expressão derrame cerebral. Portanto, esses boletins davam conta de um derrame cerebral que produziu 2 coágulos que estavam estáveis, não se desmancharam quando já deviam ter se desmanchado no organismo. Então, até quinta-feira, que dizia o último boletim médico de quinta-feira, estavam lá os coágulos, que já deviam ter desaparecido. E o que está dizendo aqui este boletim? E o exame apresenta estabilidade em relação aos anteriores, ou seja, os coágulos permanecem na cabeça do presidente. Lá permanecem, por mais que o doutor Roberto Calil use dos eufemismos, dizendo que são 2 pequeníssimos coagulinhos de nada. Mesmo assim, o organismo não dá conta deles. Que fique claro, o que está dizendo aqui o boletim desse domingo, 3/11, o exame apresenta estabilidade em relação aos anteriores, conforme eu acabei aqui de interpretar para vocês. Diz, como no primeiro parágrafo, no segundo parágrafo, começa dizendo que permanece sem sintomas. Uma nova avaliação ocorrerá em 1 semana, com a continuidade apenas do acompanhamento clínico. Veja que aquilo que eles diziam quinta-feira, que o presidente continuaria repetidamente retornando ao hospital, está aqui mantido nesse boletim. Ele permanece sob os cuidados da equipe médica, liderada pelo professor doutor Roberto Calil Filho e pela doutora Ana Helena Germólio, essa última médica da Presidência da República, desde janeiro de 2023. Esse boletim médico, não é de ocorrência ainda, médico, está assinado pelo doutor Rafael Gadia, diretor de governança clínica, e doutora Luísa Dib, diretora clínica.
Este é o boletim, meus amigos, desse domingo 3/11 sobre a saúde do Dr. Luiz Inácio. Em resumo, paciente continua estável em relação aos exames anteriores. O que diziam os exames anteriores? Os coágulos permaneciam lá, estáveis. Então, o que quer dizer esse boletim de hoje? Apesar dos malabarismos, Lula continua perigosamente com 2 coágulos no cérebro e continuará sendo monitorado, ele e os seus coágulos, nos próximos dias. Está aqui no Poder 360. A saúde de Lula se mantém estável 3 semanas após o acidente. A saúde se mantém estável não quer dizer que está boa, e os coágulos se mantêm dentro de sua cabeça também lá estáveis. Acabamos de analisar o boletim médico desse domingo, 3 de novembro. Fez exames nesse domingo para monitorar sua recuperação depois de cair e bater a cabeça, pedir pororó. Segundo o boletim médico, ele permanece sem sintomas, sempre querendo repisar eles repisam esse negócio sem sintomas, né? E apresenta estabilidade. A chave para entender desse negócio é isso, apresenta estabilidade. Porque veja, se a coisa tivesse supimpa, tudo maravilha, ele estaria progredindo para melhor. O tumor estaria regredindo, já teriam regredido ambos os tumores. Não regrediram. Repetirá a avaliação em 1 semana para acompanhamento clínico. Os exames foram feitos no Hospital Sírio-Libanês. Lula chegou por volta das 9h30. Se é que é assim, às 10h30 já emitiram esse boletim. O presidente poderá manter suas atividades e foi liberado para pequenas viagens de avião. Isso é interessante. Dizem que agora está liberado para pequenas viagens de avião, o presidente Tancredo. Na quinta-feira, o presidente Tancredo já havia feito exames para verificar a situação da hemorragia que teve no cérebro. Segundo o boletim médico divulgado naquela data, Lula persistiu sem sintomas. Vejam só, os coágulos continuam lá. Sempre. Todos os boletins estão dizendo isso. Agora, sem sintomas. É um paciente assintomático, que também não quer dizer muita coisa. O Poder 360 lembra aqui que os exames da quinta-feira última mostraram, segundo apurou o Poder 360, eles ressaltam que os 2 pequenos pontos de coágulos, eles fazem questão de seguir a cartilha aqui da SECOM e do Dr. Calil. Os 2 pequenos pontos de coágulos onde houve a hemorragia na cabeça de Lula continuam muito, olha de verbo de densidade, muito estáveis. Quem é da área médica sabe o que significa isso. Dizer que os 2 coágulos onde houve a hemorragia na cabeça de Lula continuam muito estáveis. É o que está aqui. Continuam lá, muito estáveis. Em alguns casos, com esse tipo de trauma, pode acontecer de esses coágulos sumirem sozinhos depois de 2 semanas. Não foi o caso do presidente da República. O líquido cefalorraquidiano, que fica entre o cérebro e o crânio, saiu um pouco do perímetro de onde ele deveria estar. A lesão que o presidente sofreu na cabeça é semelhante como quando alguém toma uma pancada e forma um galo, etc, etc. Os exames mostraram que a região onde houve esse pequeno transbordamento do líquido continua espessa. Continua espessa. Eu quero chamar a atenção para a matéria onde o Poder 360 trouxe a expressão, pela primeira vez na mídia nacional, a expressão que o que estamos vendo, nós estamos diante de um quadro de derrame cerebral. É uma matéria cujo título é Olho Vermelho Irritado Incomoda Lula. Essa matéria que eu estou relembrando isso, que a mídia nacional, embora o Poder 360 apenas, que é da turma deles, usou a expressão derrame cerebral pela primeira vez na última quinta-feira. Disse assim,
disse assim... Ah, disse assim, já no primeiro parágrafo dessa matéria do Poder 360, cujo título é Olho Vermelho Irritado incomoda Lula em reunião. Primeiro parágrafo, o presidente Lula comandou tal, a reunião, não sei o quê, com os governadores, tal. O petista mexia algumas vezes na pálpebra inferior e demonstrou certo incômodo. Não está claro se essa irritação ocular... esse olho desconfigurado que vocês viram, desfigurado. Não está claro se essa irritação ocular tem relação com o pequeno derrame cerebral sofrido pelo petista por causa do traumatismo craniano de 2 semanas atrás, quando caiu em um banheiro do Alvorada. Não está claro se a irritação ocular de Lula, esse olho desfigurado que Lula está aí, se isso tem relação com o pequeno derrame cerebral sofrido pelo petista por causa do traumatismo craniano. Está aqui. Em matéria 31 de outubro de 2024, publicada às 21 horas e 32 minutos. A fonte está aí. Meus amigos, este é o quadro. O presidente da República está envolto em mistérios no que diz respeito à sua saúde. Mais uma vez, não só eu, mas aí gente mais abalizada do que eu, no cenário nacional, dizendo que, e concordando comigo, no sentido de que o prontuário médico dos governantes deveria estar sendo transparente à nação. Nós já vimos no Brasil o quadro de Costa e Silva, presidente Costa e Silva, em 69, teve um problema de derrame também cerebral, e isso foi mantido sem transparência. O governo ficou acéfalo, tendo depois um triunvirato que assumiu o poder. E nesse meio tempo, quem ficou mais ou menos governando o Brasil foi Dona Yolanda Costa Silva, sua esposa. Será que a história se repete? Houve o caso também de Tancredo Neves, esse aí em 1985, de conhecimento de todos, em que o presidente sequer chegou a assumir, mas houve aquela vigília de 40 dias em que Tancredo, por fim, na maioria do tempo internado em um hospital de São Paulo, depois de haver sido internado cirurgiado ainda em Brasília, mas praticamente 40 dias em que o Brasil inteiro ficou de vigília, dançando segundo a ladainha que a Rede Globo preparou, o roteiro que a Rede Globo preparou, e hoje já se sabe que houve muita encenação, e se tem dúvida até qual foi a data realmente do passamento de Tancredo. Alguns dizem até que Tancredo fez o passamento dias ou semanas antes do que foi anunciado, enquanto eles arrumavam ali para ver quem é que assumiria realmente, e etc. Dê seu like, inscreva-se se você não é inscrito ainda. Se já é inscrito, confira todos os dias sua inscrição. Compartilhe sempre com os amigos, com os familiares, com os companheiros de clube, de trabalho, até com os inimigos, compartilhe. Vá até a aba Seja Membro e torne-se membro deste canal. O canal precisa que você se torne mais próximo. Um abraço e até a próxima.